Se soubéssemos o valor do sofrimento, certamente roubaríamos uns dos outros. Essa é uma frase de Santa Maria Madalena de Paz, ela que viveu entre o século XVI e XVII, e ela nos conta que sempre ao se deparar com o altar pronto para a Santa Missa, então ela olhava para a cruz processional, aquela cruz no centro do altar, e também para as duas velas. E ela dizia que a vida dela tinha que ser um eterno carregar a sua cruz com Cristo, né? E se gastar no seu ministério, se gastar como aquelas duas velas que se gastam para que aconteça então a celebração da Santa Missa. Existe um padrão na vida dos santos. Todos eles sofreram e todos eles aprenderam a sofrer por causa de Cristo. Sim, Jesus nos faz essa proposta hoje, comparando essa mulher que está para dar à luz, né, com o nosso sofrimento, mas também com a alegria que nós teremos no céu, o regozijo de poder ter passado por tudo isso e chegado ao céu. E é o que ele nos conta o evangelista São João através do capítulo 16, versículo 20, diz assim: em verdade vos digo, haveis de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar, e haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora, mas depois que deu à luz, a criança já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente em haver nascido um homem ao mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Que maravilha! São João Crisóstomo nos diz que na comparação das dores, né, com a mulher que está para dar à luz, nós vemos a imagem da igreja. A igreja militante, nós que estamos nesse mundo, né, militando para ir para o céu, nós sofremos as dores do parto. Infelizmente, nos dias de hoje, você tem a cultura da cesárea. Eu não quero aqui criticar a cesárea, graças a Deus que existe esse método e que salvou muitas vidas. Eu lembro, nos meus tempos de criança, antes de se usar esse método, então no interior, acontecia muitas vezes das parteiras não darem conta do parto e era terrível, mulheres morriam por conta disso. Mas hoje nós temos uma fé analgésica, uma fé que não permite que a gente passe, né, pelas dores. Eu vejo pregadores por aí falando assim: eu determino que não vai haver tristeza na minha vida. Eu determino que não tenha doença na minha casa. Meu Deus do céu. Deus nos visita muito mais com maior intensidade na dor do que no gozo. Isso é uma realidade. Os santos viviam esse tempo de dor, sim, com a esperança. E aqui que está um dos segredos, é sofrer alegres na esperança. A alegria de saber que Jesus já passou por tudo isso e está no céu, que os santos já passaram por tudo isso e está no céu, ela deve aquecer o nosso coração. É lógico que nós, enquanto humanos, nós queremos fugir da dor, isso é natural, é instintivo. Mas a nossa alma, ela nos mostra o caminho. Nos mostra o caminho de sofrer com Jesus. O que é esse sofrer com Jesus? É carregar a minha cruz no dia a dia. Jesus falou que quem quisesse segui-lo deveria carregar a sua cruz de cada dia, renunciar a si mesmo. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, aos meus projetos. Quantas vezes a gente faz projetos, até projetos virtuosos, e de repente acontece tudo o contrário. Muitas vezes, Jesus tem que nos decepcionar. Muitas vezes. Eu lembro do caso de São Luís Maria Grião de Montfort, que sempre que ele passava pelas cidades, pelas regiões, ele pregava muito sobre o Calvário. E então, ele, com a ajuda do povo, ele construiu um Calvário, um espaço no alto do monte lá, e era uma réplica do Calvário. Trabalharam ali meses, estava quando estava tudo tão lindo. Então, por inveja, o rei comunicou ao bispo, e o bispo proibiu ele de inaugurar aquele Calvário. Então as pessoas estavam frustradas que ajudaram, porque, pensa, trabalharam meses para que acontecesse aquilo. Então, São Luís falou assim: o importante é que nós construamos um Calvário no nosso coração. Que no nosso coração a gente possa contemplar o Calvário. E é isso que falta para nós.
Sabe, hoje nós não temos mais paciência, infelizmente. E o pecado da paciência será punido no purgatório e no inferno. A impaciência é um pecado, sim. Nós temos que ver no exemplo dos santos, né, essa dor passageira. Nós não podemos... Hoje nós estamos nessa vida e parece que essa vida aqui é um sofrimento eterno. Mas quando nós passarmos dessa vida para outra vida, nós veremos que essa vida foi muito passageira, muito breve. Jesus nos convida, e eu te convido também nesse dia de hoje, nós passarmos pelo sofrimento. Passarmos pelo sofrimento com a esperança. Eu lembro de Santa Teresa d'Ávila que certa vez ela acolheu uma sobrinha, a família dessa sobrinha dela já não tinha mais condições de prover o necessário, então ela acolheu, né, lá no seu mosteiro. E então começaram as calúnias. Olha, essa daí é uma filha de Teresa, a respeito da vida pregressa dela. Então as irmãzinhas começaram a falar, mas Teresa, você não vai se explicar? Olha a calúnia que estão cometendo contra ti. Ela falou assim, essas pessoas não sabem de muitas coisas que eu fiz errada lá no passado. Então, deixa que elas põem isso daí na conta. É preciso que nós aprendamos a sofrer. Aprendamos a sofrer as dores do parto presente, para chegar no gozo eterno. Deus te abençoe. Persevere.